Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo pascal, vamos lendo os Atos dos Apóstolos e, no Santo Evangelho, trechos do Evangelho de São João, aonde então nós somos conduzidos à origem, a essência da nossa fé. Na fé em Jesus ressuscitado, na fé que nos salva, a partir da obra do próprio Jesus Redentor. Nos Atos dos Apóstolos, estamos acompanhando, nestes dias, uma grande discussão que surge. Isso imediatamente após o sacrifício de Jesus, Filho de Deus. Uma dúvida, um problema que atinge a vivência e, ao mesmo tempo, o núcleo mesmo da fé, que está sendo iniciada, inculcada, plantada, divulgada. Vamos vendo como o anúncio de Jesus vai aos poucos se espalhando, tomando conta do mundo, vai chegar ao coração do império, a Roma. Eis surgir um problema que é também muito importante para nós sempre, e ultimamente, até mesmo a Congregação para a Doutrina da Fé, tendo como prefeito o cardeal Luiz Ladária, que foi meu professor de teologia dogmática na Universidade Gregoriana, muito antes, que escreveu a respeito desse problema, que de vez em quando reaparece. Ou seja, o que é, afinal de contas, preciso para a salvação? E aqui a questão se coloca da seguinte maneira: é ainda preciso observar os preceitos da lei de Moisés? Ou porventura Jesus Cristo já superou tudo isto? Ou, se quisermos, podemos também formular a questão do ponto de vista negativo, assim: puxa, não bastou o sangue de Cristo derramado para nos salvar, que ainda temos que pelejar com os preceitos de Moisés? Não sei se conseguem entender e acompanhar. É assim: surgem entre os próprios cristãos aqueles que dizem: olha, é preciso ainda se circuncidar. A circuncisão acabava sendo uma operação de fimose no membro masculino da criança e do que se convertia em adulto. Mas aquilo que fora uma medida higiênica se tornara um ato religioso. Então,
se não se circuncidasse, não se salvava. A mesma coisa se não se observasse as outras regras de preceitos, lavar os copos, lavar as mãos, não comer isso, não comer aquilo. Então tinha que ser a obra de Jesus, que derramou o sangue dele e nos salvou, mas o cumprimento dos preceitos mosaicos. Aí o apóstolo São Paulo se enfureceu. Diz: porventura não bastou, de modo que então o sacrifício redentor do Filho de Deus não bastou, que ainda temos que somar mais os preceitos de Moisés? Não, de jeito nenhum. E é por isso o resultado da reunião que tiveram, lemos ontem e hoje também. Não vamos colocar peso sobre aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, porque exatamente o sacrifício do Filho de Deus na cruz basta. E aí, diz-se, é suficiente a morte de Jesus para nos justificar. Surge então a doutrina da justificação. O que nos justificou, o que fez justiça para nós? Foi o sangue de Jesus ou as leis de Moisés? Não tem comparação. O sangue de Jesus, a redenção que Jesus nos mereceu, é aquilo que nos salva. Meus irmãos e irmãs, parece uma coisa tão simples e não é. Por isso mesmo digo, um documento recente da igreja vem dizer que precisamos tomar cuidado com isso. Olhem só. Então pode ser que alguém de nós ponha na nossa cabeça que aquilo que nos salva é a quantidade de atividades religiosas, de rezas, de orações, de terços, de novenas, de missas. E que fazendo isso quase que automaticamente a gente já está salvo. Não. Primeiramente o que nos salva é Deus. A salvação é obra de Jesus Cristo. Assim, estas práticas se tornam, digamos, coisas que a gente pode fazer, que são boas, mas que devem ser feitas na liberdade e sabendo que a alma disso tudo é Jesus Cristo. De modo que aquilo que nos salva não são os merecimentos das nossas obras, mas é a nossa fé em Jesus Cristo. De modo que então é Jesus, é esta obra de justificação que Ele realizou, que nos conserta por dentro, que nos recria, que nos faz criaturas novas, que apaga os nossos pecados, ou, para usar uma expressão tão recorrente em nossos dias, que nos recicla. Nós somos reciclados totalmente, a partir de dentro de nós, pela salvação que Jesus Cristo nos alcançou. E as práticas das obras, e as nossas práticas de piedade, e tudo aquilo que podemos fazer, só tem sentido se forem animadas pela fé em Jesus que salva. Por isso mesmo, então, chegamos à essência do ser cristão, que o Evangelho de São João nos apresenta hoje. O amor é o carimbo, o amor é o selo, o amor é a essência, o amor é a unção, é o azeite, é aquilo que então possibilita fazer acontecer a nossa caminhada de cristãos, o amor. O amor que devemos ter para com o próprio Senhor que nos salva, o amor que podemos ter para com os irmãos, o amor que devemos ter para com a natureza criada,
o Papa nos convida, pois, a agradecer a Deus pela natureza criada, a contemplar a natureza, a preservar a natureza. O amor que devemos ter para conosco mesmos. Tem muita gente que não se ama, que se detesta, que se odeia, que se destrói, que se autodestrói. Não é isso? Portanto, é o amor que nos propicia o equilíbrio da vida de fiéis seguidores de Jesus. Compreendendo, pois, a origem, a essência de tudo, que é obra de Deus, e aquilo que é a nossa participação, a nossa corresponsabilidade, ou, como dizem os simples, fazendo por onde, não é isso? A obra de Deus produz efeitos em nós. De modo que o tempero, a unção é o amor. E esse amor na condição que Jesus diz, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, e assim também deveis amar-vos uns aos outros. Queridos irmãos e irmãs, só o tempo pascal nos propicia uma palavra tão rica, tão cheia de significado, que ilumina a história da igreja de ontem e de hoje, e que nos coloca diante, pois, aquilo que ainda devemos percorrer, que ainda devemos fazer acontecer, para que a obra da salvação de Deus, que é realizada, levada adiante pela sua palavra, percorra as estradas do mundo. Eu lhes convido agora a um instante de silêncio, de modo que a gente possa interiorizar a compreensão disso. É Jesus que nos salva e nós devemos acolher e tomar posse desta salvação com um coração generoso.